Queria inicialmente agradecer a presença de todos vocês, dizer que para nós que estamos na defesa do consumidor há tantos anos, iniciar um ano assim, apresentando publicamente o trabalho realizado pelos PROCONs integrados ao SINDEC é uma grande honra, né? O SINDEC, como a maioria de vocês devem saber, é o sistema que integra os PROCONs, né? Desde 2004, o Ministério da Justiça trabalhou de maneira integrada com os órgãos de defesa do consumidor dos estados para construir um sistema que unisse a todos e que tivesse um banco de dados onde fosse possível analisar o comportamento das empresas no dia a dia do consumidor, como as empresas se comportam de uma maneira nacional. E o SINDEC nasceu em 2004 com esse conceito, integrar, construir um banco de dados em que todos os órgãos de defesa do consumidor pudessem se pautar, balizar o seu trabalho através deles. E pelo segundo ano consecutivo, nós começamos o ano apresentando o que foi o ano anterior em termos de defesa do consumidor. Então, eu sei que a maioria de vocês já receberam o boletim que a equipe da Coordenação Geral do SINDEC produziu, mas eu queria comentar aqui alguns pontos que nos pareceu bastante interessantes divulgar para vocês. Primeiramente, nós temos o primeiro ano em que saímos da casa de 1 milhão, né? Chegamos a 2 milhões de consumidores já atendidos no sistema do Ministério da Justiça, né? Se nós pensarmos que em 2004 o nosso delta era 0, né? Hoje nós temos um ano com 2 milhões. E desde 2004 até agora, estamos caminhando para os 8 milhões de consumidores atendidos no sistema do Ministério da Justiça, no SINDEC. Houve um crescimento de 2011 a 2012, que nós destacamos aqui para vocês, algo em torno de 19,7%. Se alguém me perguntar, mas secretária, esse crescimento... Bom, esse crescimento se dá por duas razões. Primeiro, tem mais consumidores consumindo e, fatalmente, eles procuram os órgãos de defesa do consumidor para várias coisas. Para buscar informação, para reclamação. De outro lado, nós temos também um aumento na base de integrados ao SINDEC. O SINDEC é um sistema muito vivo, não é? Ele não se esgotou, ele está hoje em 292 cidades brasileiras, não é? Mas nós estamos trabalhando, em 2013 será um ano importante para isso, para continuar esse processo de integração. Então, esse aumento se dá também por isso, pelo aumento de PROCONs integrados ao SINDEC. Nós passamos para vocês também uma evolução mensal, muitos nos perguntam como é que foi isso durante o ano. Então está aqui um dado, para nós, como é a segunda série desse relatório, nós vamos ter uma análise, eu diria, mais detalhada, mês a mês, quando nós tivermos mais de 2, 3, 4 séries. Mas no primeiro momento nós já podemos observar aqui uma tendência de um fluxo maior de consumidores nos PROCONs entre os meses de julho, agosto, né? Aqui é possível analisar. Mas ainda detectar uma causa para isso, ainda nós não temos uma análise profunda dessa causa, até porque é a segunda vez que fazemos esse levantamento. Um outro dado também interessante na análise da Secretaria é um pouco o perfil desse consumidor, né? O perfil do consumidor que aqui nos mostra que as mulheres são mais conscientes, né? Procuram mais saber os seus direitos e procuram um pouco mais os PROCONs. Foram 52% de consumidoras que procuraram os PROCONs durante o ano de 2012. Dentro ainda do perfil dos consumidores, nós vemos, assim, chama a atenção, claro, que se olharmos aqui o gráfico, né, se somarmos a faixa etária de 21 a 50 anos, tecnicamente
a população economicamente ativa é a que mais contrata, compra, consome e, naturalmente, quem mais procura os PROCONs. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para um outro dado. Se somarmos a faixa etária de 61 anos acima de 70 anos, nós vamos ter que mais de 16% dos consumidores que procuraram os PROCONs são idosos. E isso nos chamou atenção num primeiro momento. Por quê? Porque nós vivemos um momento na sociedade em que há um envelhecimento da população, isso são dados do IBGE, mas que também esse idoso é mais participante da sociedade de consumo. Nós sabemos que hoje existem produtos, pacotes turísticos, com créditos e vários serviços sendo disponibilizados para o idoso. E aqui mostra que o idoso também tem procurado de uma maneira bastante recorrente os órgãos de defesa do consumidor. Isso nos chama atenção e acho que abre uma possibilidade também para trabalharmos tanto com medidas nesse sentido, mas também com políticas de educação, com conscientização, com formação para essa faixa etária da população que é, às vezes, até mais vulnerável, porque tem uma dificuldade de falar ao telefone, tem dificuldade de usar o mecanismo eletrônico, às vezes não tem acesso à internet, não consegue utilizar um chat, não consegue utilizar a internet. Então, ele precisa, regra geral, de uma maneira geral, de uma atenção um pouco mais especial. Depois, nós temos o clássico levantamento dos assuntos mais demandados. Os assuntos são os temas que levaram os consumidores a procurar os órgãos de defesa do consumidor. E nesse levantamento referente a 2012, o assunto mais demandado, telefonia celular. Né? Então, nos chamou a atenção, por quê? Porque no ano de 2011, o assunto que mais levou consumidores ao PROCON foi cartão de crédito. Então, aqui houve uma mudança no principal tema, que em 2011 cartão de crédito e agora telefonia celular, banco, e o cartão de crédito caiu para a terceira posição. Telefonia fixa a quarta, financeiras o quinto, aparelho celular o sexto, a TV por assinatura aparece entre os 10 mais, é um tema interessante também. E aí imóveis, energia elétrica, eletrodomésticos, linha branca, são os 10 mais demandados ao longo deste ano. Um outro dado que eu gostaria de comentar com vocês também, quando nós olhamos para os atendimentos, mais de 2 milhões de atendimentos, tem um dado muito interessante que está aqui no rodapé do nosso boletim, na página 5. 153 mil atendimentos é o que nós classificamos como extra-PROCON. O que é o extra-PROCON? É quando o consumidor que busca uma informação não tem, na verdade, a matéria pela qual ele busca uma informação não tem a ver com o direito do consumidor. Não é? Então ele ouve que mudou a regra previdenciária, que mudou uma regra trabalhista e busca o PROCON. Porque a credibilidade dos PROCONs junto à população, a confiança que os consumidores têm nos PROCONs é tamanha que, por vezes, eles buscam, inclusive, os PROCONs para temas que não são relações de consumo. E nesse ano de 2012, 150 mil pessoas, mais de 150 mil, procuraram os PROCONs. E eu não sei também se é de conhecimento de todos, mas os PROCONs, regra geral, dão um encaminhamento, orienta o consumidor se é o caso de buscar uma defensoria pública, se é o caso de buscar um posto do INSS, se é o caso de procurar um próprio juizado especial. Então, esses 153 mil são atendimentos também, muito embora desses atendimentos não saia uma notificação para uma empresa, mas saiu uma orientação aos consumidores, ao cidadão que buscou aquele órgão de atendimento. Nós destacamos também no boletim o aumento das demandas no setor de telecomunicações em geral. Telefonia celular, isoladamente, é o assunto mais demandado, mas quando nós buscamos reunir setores, aliás, assuntos de um mesmo setor, nos chama a atenção
o aumento de 2011 para 2012 no setor de telecomunicações, né? Nós tínhamos, em 2011, o setor de telecomunicações ocupou 17,4% da agenda dos PROCONs, agora 21,7%. É um percentual relativamente pequeno, 3, 4 pontos percentuais, os economistas aí podem fazer o cálculo, mas que nos chama a atenção. Por quê? Porque 2012 foi um ano também de algumas ações, inclusive da própria Agência Nacional, mas isso ainda é uma agenda importante da defesa do consumidor. Esse ainda é um tema que nós temos que avançar bastante. Então vai aí um recado, não só para os órgãos que fiscalizam esse setor e que monitoram o setor, mas também para o próprio mercado, né, que ainda tem uma lição de casa, porque isso tem ocupado a agenda dos PROCONs. No segundo setor que nós juntamos também para olhar com mais, detalhamento foi o setor financeiro. Não teve grande acréscimo, mas saltou de 21% para 23% também a mudança em 2012. Nós tivemos um aumento, né? O setor de produtos, e aí setor de produtos, nós reunimos aqui linha branca, móveis, aparelho celular, acessórios de informática, tablet, toda a linha eletroeletrônica e linha branca. Teve uma redução, né, que 2011 ocupou 18 pontos percentuais da nossa agenda de PROCONs e em 2012 16. Né? Eu acho que essa é a grande vantagem da transparência, de termos hoje no Brasil um sistema que permite a análise das demandas de consumo no nosso país. Você consegue, inclusive, verificar se houve esforço, se não houve esforço. Como isso? A partir de que análise? A partir da reclamação, da demanda do consumidor diretamente aos órgãos de proteção ao consumidor. Os problemas são velhos conhecidos, né? Nós temos aqui cobrança, sempre é um grande motivo que leva o consumidor ao PROCON. Ele se sentir enganado na cobrança, não é? Claro, sente prejudicado, ou porque o que combinou com ele não foi cumprido, em termos de valores, ou porque o que ofereceram a ele por aquele valor não foi cumprido também. Então a cobrança tem sempre esses dois lados. De fato, uma cobrança faturada de forma errada, né, em regra geral maior do que aquilo combinado, mas também o serviço que ele tinha por um determinado valor foi ofertado aquilo a ele e de fato não foi cumprido e ele se sente cobrado de uma maneira indevida, porque ele estava pagando esperando X e teve X menos 2. A oferta também tem muito a ver com a fruição, o uso de um serviço. E regra geral até de um produto. O produto tem tal facilidade, funcionalidade, não cumpriu. Tem tal capacidade, o serviço atende de tal maneira, não cumpriu. Então, o descumprimento à oferta é uma das grandes demandas dos consumidores, né? Aquele clássico combinou e não cumpriu aquilo que foi combinado. Isso vale desde de uma venda num balcão de loja até um pacote de serviços de uma TV por assinatura ou de um combo de telefonia móvel. Problemas em contratos, não é? Classicamente, aquilo que estava combinado não constou do contrato ou constou do contrato diferente, ou a empresa rescindiu o contrato, não comunicou o consumidor, enfim, o consumidor teve um problema de desrespeito ao contrato. E nós sabemos que o contrato é, de fato, o documento, a certidão de nascimento de uma relação de consumo, que pode ser desde de uma simples informação e uma contratação de crédito num terminal de autoatendimento até o modelo clássico de contratos de uma prestação de um serviço. Então, o contrato na sociedade de consumo atual, ele é bastante
variável ao seu formato, né? O cartão de crédito, o crédito direto ao consumidor que se faz hoje no próprio terminal de autoatendimento de um banco. Então, problemas nessas cláusulas contratuais ou descumprimentos desses contratos que originaram uma relação de consumo. E em quarto e quinto lugar, os temas clássicos também da problemas de qualidade. Se nós temos como um dos principais assuntos na defesa do consumidor de 2012 produtos, de uma maneira geral, o que o consumidor reclama de produtos? Não teve qualidade. Quando não teve qualidade? Quando não teve um bom atendimento no pós-venda desse produto, né? Então não teve peça de reposição, o produto não funcionou adequadamente, não se cumpriu a garantia, não havia assistência técnica, né? Esse é um problema clássico que nós temos enfrentado no nosso país. Por último, nós fizemos um ranking aqui das empresas que mais geraram demandas nos PROCONs em 2012. São 20, nós listamos 20 empresas. Está em primeiro lugar 2 empresas de telefonia. Se também no setor de telecomunicações aumentou a demanda, é razoável que as empresas do setor estejam na liderança dos rankings. Temos em segundo lugar, terceiro e quarto lugar, 2 bancos. Em terceiro lugar, outra empresa de telefonia, né? E no sexto lugar, uma empresa de TV por assinatura. Então, temos, todos receberam aí, né? Em primeiro lugar, a Oi, em segundo, Claro, Embratel, terceiro, Itaú, Bradesco, em quarto, Vivo Telefônica em quinto, Sky em sexto, a TIM Intelig em sétimo, Santander em oitavo lugar, Ponto Frio Casas Bahia em nono lugar, e Ricardo Eletro, Insinuante, Citilar e um outro shopping aqui que a idade não está permitindo ler o shopping, Eletro Shopping, tá, em 10º lugar. E seguindo, Banco do Brasil, BV, BMG, Caixa, o Pool de Comércio Eletrônico, B2W, Submarino, Shoptime, Americanas. Em 16º, a ANET, em 17º, o HSBC, 18º, o Carrefour, 19º, Citibank e em 20º, o Magazine Luiza. Esse boletim, ele tem uma finalidade. Eu diria que ele tem 3 grandes objetivos. O primeiro é dar publicidade de uma maneira ampla para toda a população de como se comportam os grandes anunciantes e as grandes empresas no Brasil, aquelas que geram as maiores demandas, porque eu acho que isso é importante para que o consumidor tenha informações na hora de escolher uma marca, na hora de escolher um estabelecimento comercial, um prestador de serviços, né? O segundo grande objetivo é dar ampla divulgação ao brilhante trabalho que os PROCONs do Brasil realizam, né? Isso só é possível fazer porque nós temos parceiros no Brasil inteiro que estão integrados ao Ministério da Justiça. São 292 cidades e é um trabalho muito respeitoso, um trabalho que tem uma legitimidade incrível e um apoio da população também muito forte dos PROCONs do Brasil. Então, a Secretaria Nacional do Consumidor, nesse dia, também quer dar ampla divulgação para o trabalho desses PROCONs. E, no terceiro objetivo, estimular e incentivar o mercado consumidor de uma maneira geral, os setores da economia, a estabelecer uma nova comunicação com os seus consumidores, né? Mostrar dados, analisar os dados com eles, é uma maneira que a Secretaria encontra de criar incentivos também para a melhoria da relação dessas empresas com os seus consumidores, né? O consumidor, ele tem direitos e esses direitos precisam ser respeitados. Na medida em que esse direito não é respeitado, os órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor têm a sua atuação, que vão desde as clássicas notificações, ao processo administrativo, às sanções, às ações judiciais, ações coletivas,
Mas é muito importante que, além de todas essas medidas, que o próprio mercado assuma as suas responsabilidades diante dos seus consumidores, aquelas pessoas, cidadãos que escolhem as suas marcas, que contratam seus serviços e que compram seus produtos. Por último, eu gostaria de comentar também que a soma do setor de telecomunicações, o setor financeiro e produtos equivale quase que a 61,7% da agenda dos PROCONs ao longo de 2012. Isso equivale a dizer que o setor de telecomunicações, o setor financeiro e os fabricantes e os estabelecimentos comerciais que distribuem produtos no Brasil será a agenda prioritária dessa secretaria. A Senacom tem no SINDEC a fonte de dados para as suas políticas e para a intervenção, análise e atuação na sua agenda de trabalho. Então, toda a reunião de todas essas demandas é a que pauta o nosso trabalho. Então, a Senacom tem, ao longo de 2013, uma agenda forte de trabalho que vai priorizar esses 3 setores da economia, seja na interlocução com o órgão regulador responsável, seja na interlocução com o Ministério ou o outro órgão envolvido no fomento ou no apoio, no incentivo a outros setores, seja na agenda conjunta com o Sistema Nacional, com o Ministério Público, seja na intervenção, seja no projeto de indicadores públicos. Nós temos aqui uma linha de compliance com essas empresas também. E isso eu diria que é uma grande mudança na defesa do consumidor dos últimos anos, né? Isso não começa agora, isso já tem alguns anos, mas a pauta de trabalho do órgão federal de defesa do consumidor é dada pela demanda, pela soma das demandas individuais do consumidor brasileiro que vai até os órgãos de defesa do consumidor.